Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, agradecer pela oportunidade, pela confiança. Cumprimento o irmão que está do seu lado mais uma vez. Essa igreja é uma igreja acolhedora, né? Um dos motivos que me fez ficar nessa casa foi o acolhimento, né? Me senti bem acolhido aqui e eu creio que isso traz pessoas para perto de nós. Eu quero ser bem breve nessa palavra de hoje e eu quero falar sobre algo que todas as pessoas que estão aqui passam e enfrentam. Seja um seguidor de Cristo ou não, todos que estão aqui passam por essa luta, por essa guerra interna. Se encontra aqui na carta aos Romanos, no capítulo 7, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 7, do verso 18 em diante. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Glória a Deus. Aleluia. Quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo. Ele escreve esse texto para a igreja de Roma, para os romanos, para um povo não judeu, para um povo não crescido nos ambientes ali de Israel, com a cultura de Israel. E quem escreve isso é o apóstolo Paulo, o mesmo que teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Esse mesmo Paulo, agora ele está escrevendo. Ele está escrevendo um momento de conflito interno. O apóstolo, o homem que viu Cristo ressurreto, nesse momento, ele está escrevendo algo, uma batalha interna que ele vive. Esse texto nós podemos caminhar em dois caminhos. Primeiro, a batalha interna que todo cristão vive, a batalha interna que Paulo vive. Também podemos caminhar na linha da batalha que uma pessoa não seguidora de Cristo também vive. Eu posso falar com os dois públicos nessa noite. Eu posso falar com o cristão genuíno, verdadeiro, vem para o culto, adora a Deus em espírito e em verdade, participa da obra do Senhor, evangeliza, ora, busca a presença de Deus. E eu também posso falar com o não seguidor de Cristo, com alguém que talvez parou no meio da caminhada, com alguém que talvez parou nesse caminho, talvez se decepcionou. Eu posso falar com as duas pessoas, eu posso falar com os dois públicos. E eu quero... E essa mensagem, ela não é uma acusação sobre pecado, e você está errado, não. Na verdade, essa mensagem é um lenço, é um consolo, é um conforto para pessoas como eu e você, para pessoas como nós, que vive essa guerra, essa batalha interna todos os dias.
E essa é a prova de que você é um cristão genuíno. E se você não é um seguidor de Cristo, essa é a prova que seu espírito sente saudade, sente o desejo de seguir a Cristo. Esse texto é a prova, porque Paulo está dizendo da lei. Lei aqui, a gente pode colocar como a lei mosaica, a gente pode colocar como o poder do pecado, porque quando ele diz, no meu entendimento, eu quero fazer o que é certo. No meu entendimento, eu quero parar de errar. No meu entendimento, no meu interior, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Eu tenho prazer em estar na presença de Deus. Quando eu vou ao culto, eu louvo ao Senhor de verdade. Eu não estou ali de hipocrisia. Mas nos membros do meu corpo, eu vejo manifesta outra lei. O poder do pecado, que me castiga, que vem sobre mim, que mesmo que eu queira fazer o certo dentro de mim, que mesmo que eu não queira mais ser um alcoólatra, ou que mesmo que eu não queira mais ser um cristão, que caia sempre no mesmo erro, nos meus membros, eu vejo outra lei sendo praticada. Eu quero parar de errar, mas eu fico um tempo e depois eu não consigo, algo acontece. Essa é a lei, esse é o poder do pecado habitando em nós, porque a lei, ela revela o pecado que está em nós. Lendo um livro chamado O Peregrino, nós temos ali, o escritor era um cristão, ele escreve algo muito interessante. Ele dá o exemplo de uma sala toda empoeirada, pastor. Uma sala cheia de poeira. E ali, uma vassoura começa a varrer aquela sala. E a poeira começa a subir. E fica pior do que o estado inicial. Porque antes a poeira estava parada ali. Mas aí essa vassoura começou a varrer e começou a espalhar aquela poeira. E aí ficou pior do que antes. Essa é a analogia que o escritor desse livro usa para falar sobre a lei. A lei revela o pecado, mas ela não é o suficiente para conter ele, para segurar ele. No início desse capítulo a gente vê, Paulo vai fazendo uma pergunta: o que diremos? A lei é pecado? A lei está errada? A lei é ruim? Não, o problema está em mim. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, mas o problema sou eu. Porque o pecado, para se revelar pecado, ele fez o mal em mim através de algo bom. É o exemplo de Adão, é o exemplo do jardim. Deus cria um jardim, coloca o homem lá e fala que o homem pode comer de todos os frutos que havia naquele jardim. Porém, ele não permite um, ele coloca uma proibição naquele fruto. E isso gera uma curiosidade no homem, né? A mulher, a serpente se aproveita e engana a mulher. Assim é a lei. Essa proibição que vem e deixa a carne curiosa, nos faz querer pecar. Só que nesse mesmo livro, o autor ele diz que depois chega um borrifador na sala, um borrifador de água, representando o evangelho, que espirra a água, controla a poeira, e aí aquela sala imunda, cheia de sujeira, começa a ser limpa. Aquela sala, pela ilustração, ele diz que é o coração do homem. E é isso que o evangelho faz conosco. Porque aqui nós temos um homem que sente prazer na lei do Senhor, mas que quando ele vai praticar, ele acaba errando. Ele acaba sempre caindo no mesmo erro. E ele traz ali uma reflexão: miserável homem que sou, o que eu vou fazer? Qual é o caminho? Para onde eu vou?
Porque se o bem que está dentro de mim eu não consigo fazer, isso às vezes se aplica a muitos de nós aqui. Nós queremos fazer as coisas certas, nós queremos fazer as coisas direitas, mas sem perceber nós estamos confiando na nossa própria força. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, trazendo um descanso para você e dizendo que você não precisa confiar na sua força, você não precisa confiar na sua carne, você precisa confiar em Cristo Jesus, que te abraçou, que te acolheu. Se eu tivesse combinado, os louvores não se encaixariam tanto. Um homem, um Deus, desceu, se fez carne, levou sobre nós todas as dores, todas as enfermidades, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos não mais estar presos a essa lei, a esse poder do pecado. Eu quero te dizer nessa noite que você não é mais escravo do pecado. Você pode ser tentado, pode haver dificuldade, mas eu quero dizer que pelo nome de Jesus, o pecado não tem mais poder sobre você. O poder do pecado foi anulado, aniquilado. Porque Isaías, no capítulo 53, ele vai nos contar algo. Vai nos contar algo sobre Cristo. Ele vai nos falar que verdadeiramente o castigo que era para nós estava sobre ele. E que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Você não precisa confiar na sua força, porque a lei, o poder do pecado, a lei, ela nos traz frustração. Você se sente frustrado, e aí você quer desanimar, ou você se sente frustrado ao ponto de não conseguir mais voltar para a casa do Pai, porque você olha para você e fala: eu vou voltar? Olha o que eu fiz, olha o que eu faço, eu vou para o culto, olha o que eu fiz essa semana, olha o erro que eu cometi essa semana. Mas eu quero te dizer que você não precisa confiar no seu mérito, você não precisa confiar na sua força, você precisa confiar em Cristo, você precisa confiar no sacrifício da cruz. Paulo está dizendo, nós precisamos fazer uma aliança com Ele e morrer para essa lei, para esse mérito que nós queremos guardar para si. O problema não é que você peca, porque você não sabe fazer nada além disso, essa é a realidade. Nós não sabemos fazer nada além de pecar, é o Senhor que nos freia. O problema é quando nós começamos a confiar na nossa própria força, é quando nós queremos começar a caminhar sozinhos, e não entendemos que o Senhor está ao nosso lado o tempo todo, para nos guiar, para nos consolar. Quando Cristo ressuscita, havia 2 discípulos a caminho de Emaús, e aqueles homens estavam conversando, falando: olha só, ele falou que ia ressuscitar, alguém caminha com eles também, o próprio Cristo caminhando ao lado deles, o próprio Cristo caminhando ao lado deles, pastor, e eles estavam andando. Olha, o Evangelho, nossa, ele fazia milagres, nossa, ele fazia tanta coisa, mas agora ele está morto. Agora ele está morto, acabou. Mas o próprio Jesus estava relembrando a eles que ele ressuscitaria no 3º dia. E isso começa a gerar uma alegria dentro daqueles homens. Nossa, que palavra é essa? Que homem é esse? Eles não percebiam que Jesus estava caminhando ao lado deles o tempo todo. Esses somos nós. Esses somos nós. O tempo todo o Senhor está caminhando ao nosso lado, querendo nos trazer de volta, nos dizer: você não precisa confiar na sua força, você não precisa confiar no seu poder, não precisa confiar em si mesmo, deposita em mim a sua confiança. Uma integrante do Ministério de Louvor falou no domingo:
que o Senhor falou com ela que Ele é digno da confiança dela. Por acaso o Senhor é indigno da sua confiança? A ponto de você querer abandonar tudo? A ponto de você não acreditar que Ele pode te restaurar? Que Ele pode te fazer sorrir de novo? Que Ele pode te devolver a alegria mais uma vez? Porque está escrito: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. O povo estava triste, angustiado, tudo destruído. Eles olhavam ao redor e viam: nossa, o templo não é mais o que era antes. Acabou, o nosso templo era tão lindo, a nossa vida com Deus era tão linda, era tão bom. Quando eu caminhava na presença do Senhor, a chama do primeiro amor que ardia dentro de mim. E aí o profeta se levanta e diz: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Porque no coração de vocês há a vontade de glorificar o nome do Senhor. Então a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Esses somos nós. O Senhor nos chama mais uma vez. No capítulo 8, no verso 1, vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está dizendo, olha como ele traz para nós: eu quero fazer o bem, eu não consigo. No meu interior eu quero fazer o certo, eu quero fazer a coisa certa, mas na prática eu só erro, eu só vacilo. E aí no capítulo 8, no verso 1, ele diz: quem está em Cristo Jesus, não há nada mais que o condene, porque eles não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles abriram mão da confiança na lei, eles abriram mão da confiança em si próprio, e eles passaram a sua confiança totalmente para Cristo Jesus, na cruz do Calvário. O mesmo, vou voltar lá, Isaías 53. O castigo que era nosso estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Certamente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Cristo na cruz levou sobre ele todos os pecados, todos. Não há nada que você fez que ele não possa te perdoar. Tudo ele levou sobre ele. O pior pecado, a pior dúvida, a pior indignação, o pior questionamento, o pior crime, porque havia um ladrão ao lado dele. Todas essas coisas ele levou sobre ele. Ele tirou o seu pecado, a sua culpa, a sua transgressão, colocou nele e levou até a cruz. E lá na cruz, quando aquilo acaba, ele fala que está consumado, tetelestai, está consumado, está pago. Pai, o que eles te deviam está pago, eles não devem mais nada, eles são inocentes. Eu removi a culpa, o Senhor removeu a sua culpa. Não se sinta culpado. Se você chegou aqui nessa noite se sentindo culpado por algo, por palavras, por talvez pelo que os outros vão pensar, eu quero te dizer nessa noite: se você não crê que você está livre, que você está perdoado, você está anulando o sacrifício de Cristo. E aí você escolhe o que você quer: aceitar o perdão ou anular o sangue inocente derramado. Ele remove toda a culpa de nós, coloca sobre ele e nos torna inocentes. Inocente. Não há mais culpa, irmão, não há mais culpa. Tudo foi perdoado, todas as coisas.
o erro da adolescência, o erro da mocidade, o erro da vida adulta, o erro porque você é ser humano, o tropeço que você vai ter amanhã, tudo Ele levou sobre Ele. Você é inocente. Você precisa crer nisso, tomar posse disso. Está de graça, nem isso você vai tomar posse. Mas inocência não leva para o céu. Ele fez algo maior, muito maior que isso, porque Ele foi o único justo que pisou nessa terra, o único. Ele foi o único, em tudo foi tentado, em nada pecou. Ele foi o único homem santo, justo. E na cruz, além de levar o seu pecado, além de levar o seu erro, a justiça dele, Ele se faz maldição. Alguém olhava para a cruz, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E as pessoas olhavam para aquela crucificação pública e pensavam: olha lá, transgressor, maldito. E Ele pega essa culpa, coloca sobre Ele, e a justiça dele, Ele transfere para você. Você é justo aos olhos de Deus. Eu não sei o que podem ter dito sobre você, eu não sei o que podem ter dito sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Talvez o homem falou algo de você, talvez lançaram alguma palavra de maldição sobre a sua vida, talvez falaram que é o seu fim, que você não tem mais jeito. Mas Deus poderoso, lá do céu, quando Ele olha, Ele vê um justo, porque Cristo fez esse sacrifício ao nosso favor. Jesus fez isso por nós. Ele fez isso, irmãos. Nós somos justos através do sacrifício dele. Não é por mérito, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz. Porque se for pelo que você faz, o pensamento vai ser esse aqui. Romanos 7, 18 ao 24. Culpa, frustração, quero acertar, mas não consigo. Quero acertar, acerto certo, erro. Frustração, culpa, não consigo ser perfeito, não consigo acertar o tempo todo, sou homem, sou falho, decepciono pessoas, frustro pessoas, me frustro também. Culpa, me afasto de Deus por me sentir culpado o tempo todo. Mas há uma virada de chave no verso 1. Todos aqueles que morreram para isso, todos aqueles que abriram mão disso, desse mérito próprio, e depositaram a sua confiança no sacrifício de Jesus Cristo, o homem incomparável, esse é justo aos olhos do Pai. Esse é inocente aos olhos do Pai. E isso traz para nós algo que está no verso 2 do capítulo 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A pessoa do Espírito, ele trabalha fazendo essa mudança em nós. Talvez você é uma pessoa que se culpe muito. E é bom ter essa consciência dos nossos erros. Mas eu quero que você traga à memória a pessoa que você era quando você passou pelas portas de uma igreja pela primeira vez. E eu quero que você traga à memória a pessoa que você é hoje. Você mudou. O Espírito de Deus fez essa obra em você. E Ele continua operando em você, dizendo aonde você erra. Você é abençoado. Aonde você pode melhorar, você é bem-aventurado. E como viver essa vida pós-justificação, pós-perdão? Sendo guiado, como diz aqui no verso 2, pela lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus, que nos livrou do pecado e da morte. É ser totalmente influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa, quando ela bebe,
quando ela usa álcool ou usa alguma substância, ela está sendo influenciada, as atitudes dela estão sendo influenciadas por aquilo que ela usou. Em alguns textos bíblicos, a palavra usada para ser cheio do Espírito é a mesma coisa. É ser totalmente influenciado pelo Espírito Santo. A sua forma de agir vai ser influenciada pelo Espírito Santo. A sua forma de pensar vai ser influenciada pelo Espírito Santo. As suas estratégias serão influenciadas pelo Espírito Santo. Você, a sua casa, será totalmente influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que não haverá desequilíbrio mais. Acabou isso, não vai ter mais desequilíbrio, porque o Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Não vai haver mais desespero não. Vai haver paz, mansidão, domínio próprio, alegria. O Senhor vai trazer de volta a alegria para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para o seu meio familiar, para os seus filhos. Você vai ser totalmente dominado pelo Espírito Santo de Deus, influenciado pela presença do Espírito Santo pelo Espírito Santo de Deus, onde você não vai ter mais o domínio próprio sobre você. É o Espírito que vai te conduzir. O Espírito, todos aqueles que são guiados pelo Espírito são como vento. Como vento, é o Senhor quem os conduz, é o Senhor que indica para onde Ele vai, aonde Ele volta. E se Ele mandar você ir, você vai ter que ir. Mas se Ele falar para você voltar, você vai ter que voltar, porque você vai ser totalmente dominado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero falar que você não vai mais se reconhecer. Você não vai mais se reconhecer, porque bati o desespero em mim quando eu vi aquela conta. Acabou isso, acabou. O Espírito Santo de Deus vai te dar a estratégia. O Espírito Santo de Deus vai te dar o domínio, a graça para lidar com todas as coisas. Ninguém mais vai tirar a sua paz, ninguém mais vai tirar o seu sono. Davi escreve isso: em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você. Não vai ter mais não vai ter. Chega dessa culpa. Chega desse martírio. Martírio só se for por Cristo, pregando a mensagem do Evangelho, aí sim. Mas essa autocrítica que chega a te destruir, que quer te afastar da presença de Deus, isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Agora essa autocrítica que te faz melhorar, a autocrítica que te faz: eu estou errando aqui, mas eu vou começar a dobrar o joelho de madrugada para o Senhor me libertar disso. Eu estou errando aqui, mas eu vou começar a buscar mais da presença do Senhor para o Senhor me libertar disso, porque Ele me chamou para ser livre. Vocês serão verdadeiramente livres. O Deus de paz está com vocês. O vosso coração, os vossos sentimentos estão guardados, trancados, cativos em Cristo Jesus. A partir de hoje vai ser assim. A partir de hoje vai ser assim. E aqui é um cântico, capítulo 8, no verso 31. Depois de todo esse ensino, depois de toda essa demonstração de que confiar em si mesmo não dá certo, tanto para o crente, quanto para o ímpio, quanto para o não seguidor de Cristo. Eu vou melhorar e depois eu vou para a igreja. Eu vou parar e depois eu vou para a igreja. Está confiando na sua força? Não vai. Agora, se você confiar que Cristo levou sobre Ele os seus erros, você vem e entrega a sua vida para Ele hoje. Você vem e restabelece a aliança com Ele hoje. Vão te julgar, porque o ser humano é assim, vão te apontar. Mas quem morreu por você? Quem derramou sangue pela sua vida? Quem carregou sobre si as suas culpas? Que diremos, hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho por nós, não nos dará Ele todas as coisas em Cristo Jesus? E aí, capítulo 8, versos 31, há uma canção, porque Paulo está alegre agora. Romanos, ele está elaborando a doutrina da justificação, da salvação pela fé somente. E aí no capítulo 7,
tem aquele pequeno trecho da luta interna. No capítulo 8 ele começa a nos mostrar que quando nós deixamos isso de lado, confiamos em Cristo e passamos a viver a vida no Espírito, começa a gerar uma alegria em nós, coisas começam a acontecer, porque eu tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. As aflições desse tempo presente não tem nem comparação com o que vai acontecer lá na frente. É isso que Paulo está dizendo, ele está feliz. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que fez um homem morto ressuscitar, é o mesmo Espírito que habita dentro de você. Quanto poder do Espírito não tem aí dentro? E você querendo desanimar, podendo usar essa mão para profetizar cura para alguém, para dizer que alguém pode ser curado, para dizer que Jesus salva, que liberta, cura, transforma, que Ele leva para morar no céu. Capítulo 8 ele vai dizendo isso. E aí no verso 31 ele canta a alegria, cântico de vitória. Deus é por nós, Deus é por nós, Deus é por nós, o Criador do universo é ao seu favor, Criador de todas as coisas. Uma pessoa talvez daria tudo para ter uma reunião com um homem importante, com um presidente de uma nação importante. Você a qualquer momento pode dobrar os seus joelhos, elevar o seu pensamento ao trono da graça e falar com o ser que criou todas as coisas. Porque esse desespero, fala com Ele, você tem um Pai, você tem um Pai, e o seu Pai é criador de todas as coisas, Ele te perdoou, o Santo dos Santos está livre, o acesso está livre, não tem mais regra, não tem mais véu, está aberto para você ir lá e confessar que você é mal, mas que você quer melhorar. Está lá para você falar que você quer ser liberto, transformado. Eu aprendi aqui, libertação é para crente. Nós precisamos ser libertos. E para finalizar, ele diz assim, capítulo 8, verso 31, o cântico, o louvor. Depois de tudo isso, depois de ter a plena consciência de que Cristo nos perdoou, nos lavou, nos justificou, ele diz, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? A nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, todo dia. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mas apesar de todas essas perseguições, mas apesar de todas essas lutas, mas apesar de toda acusação, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Você já pode se colocar de pé nessa noite. Você já pode agradecer a Deus, porque nada vai te separar desse amor. Nada, nada, nada que aconteça vai te separar dessa graça. Eu disse no começo
que eu falei com 2 públicos. Eu falei com 2 pessoas. A primeira pessoa é aquela não seguidor de Cristo. Conhece a mensagem do Evangelho, já ouviu falar, mas na sua caminhada, confiando no seu próprio mérito, confiando em si próprio, se frustrou, se machucou, se frustrou a ponto de se achar indigno. Você não é indigno. Você aprendeu isso, eu não preciso repetir. E se há alguém que faz parte desse primeiro público, eu quero te convidar a você vir aqui na frente, entregar a sua vida para o Criador do universo, por aquele que derramou sangue ao seu favor. Eu quero fazer esse convite a você, porque Ele te perdoou, você é justo, você é filho, só que você precisa tomar posse disso. E eu te convido a vir aqui na frente. Se o Senhor falou ao seu coração, se você se sente à vontade para isso, você está convidado a vir aqui. Mas eu também quero estender o convite a outro público. Eu quero estender o convite ao cristão que vem em todos os cultos, talvez trabalhe na obra do Senhor, mas sempre está batendo de frente com a parede, carrega uma culpa, carrega uma angústia, uma frustração dentro de si. Eu também quero te convidar a vir aqui na frente, para você receber uma oração dos seus pastores, dos seus líderes, para que você possa ser cheio e ter a consciência de que o Espírito Santo, a partir de hoje, vai te dominar, vai te possuir de forma extraordinária. O convite está feito, você pode vir até aqui, e eu também quero agradecer já a minha oportunidade, quero agradecer aos meus pastores, e que o Senhor Jesus continue nos fortalecendo, para que nós venhamos vencer o nosso eu, e sermos libertos desse corpo de morte que a todo tempo tenta nos acusar. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.